História política da Meruoca. Séculos XVI e XVII. (1534 a 1536) Ordens régias de Dom João III divide o Brasil em 14 capitanias hereditárias, dentre elas a do Ceará, entregue ao capitão donatário Antônio Cardoso de Barros. Os donatários tinham poderes para prender e escravizar os nativos, submetê-los ao trabalho nas lavouras, a extração de madeiras como pau-brasil e minérios. Os índios das nações tupis e cariris habitavam o sertão e litoral, que fugindo podem ter passagem pela Serra da Beruoca. Foram, porém, os tapuias que aqui se fixaram. 1558 foi iniciada a expulsão dos índios no recôncavo baiano para dar lugar ao plantio da cana-de-açúcar no governo Mendes Sar, maior impulsionador da indústria açucareira no terceiro governo geral. Algumas etnias adaptaram-se ao trabalho imposto pelos colonizadores, outros, como os tapuias, preferiram fugir rumando as serras, através dos rios onde havia facilidade de sobrevivência, como pesca, caça, mel silvestre, frutas e água potável. 1601 Possível adaptação dos índios tapuias fugitivos da Bahia, nos vales dos rios Acaraú e Coreaú, subindo as serras e formando grandes grupos como os Tabajaras na Ibiapaba, sempre sob o comando do índio que mais se destacasse, recebendo a patente de principal. Entrando em conflito, os grupos elegiam outro principal. Debandavam-se descendo a serra e estabelecendo-se até as margens do rio Acaraú. Daí o surgimento de Heriutaba, Taba do Heriú, Amanaiara, terra das chuvas. Se escreve A-Man-Na-I-A-Ra, Amanaiara, terra das chuvas. Meruoca, morada das moscas. Heriú significa na língua indígena beber água em concha. A região da Heriutaba era numa depressão parecendo uma grande concha, destacando-se a bacia do Açu de Araras, hoje Varjota. Dos índios que alcançaram a Serra da Meruoca formaram pelo menos 4 tribos ou nações, destacando-se os Heriús, que foram os protagonistas do primeiro encontro com o padre Ascenso Gago em 1693. Acredita-se que sua extinção se deveu aos conflitos com os Tabajaras, que eram majoritários, tanto em número como em preparativos para guerras. Em 1607, março, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, acompanhados de 60 índios, saíram de Pernambuco, sede da missão, com destino ao Maranhão, via Ibiapaba, a fim de evangelizarem nativos. Acampavam para dormir ou descansar em furnas, alpendres das casas de fazendas, debaixo de árvores, engenhos, aldeias ou casas de família, quando eram acolhidos. Atravessaram o rio Acaraú entre Santana e Morrinhos, contornaram a Serra da Meruoca pelo lado leste e, ao estabelecerem-se na Chapada da Ibiapaba, atual Carnaubal, foram atacados por índios tocarijus, onde morreu o padre Francisco com pauladas de Jocu
na cabeça em 11 de 1 de 1608. Com quase um ano de viagem, desistem da missão e voltam ao Recife. 1626, Frei Cristóvão de Lisboa foi nomeado em 7 de 5 de 1623 custódio da província do Maranhão. Em 18 de 5 de 1626, na companhia de 90 tapuias e 8 portugueses, empreendeu viagem missionária ao Ceará Grande, a partir da Ibiapaba. No sopé da outra serra, Biruoca, o frade dividiu a caravana em 2 grupos, o primeiro rumo ao serrote da Rola Santana e o segundo ao serrote Barriga. Contornando o pé da serra, aportou na beira do rio, onde hoje a fábrica de tecidos Ernesto Delcleciano. Nessa missão houve vários conflitos entre nativos e a caravana de missionários, pela desconfiança entre eles da presença daquela gente estranha. A mais reída luta ocorreu em 23 de 6 de 1626, onde o frade usou a espada e rodela para combater os 90 tapuias nativos. História da Meruoca, Sobral, região de Meruoca, da Meruoca, Alcântaras, Sobral, Coreaú e Massapê. 1660, nasce na Catalunha, na Espanha, Dom Pedro Fábrega, que emigrou para a Ribeira do Acaraú e residiu na Serra da Meruoca com lavouras de cana-de-açúcar e cereais, onde faleceu em 18 de 2 de 1760, aos 100 anos de idade. 1670, o sertanista e militar coronel Leonardo de Sá, irmão do capitão Moro Sebastião de Sá, que governou a província por 2 ocasiões, fez várias viagens através dos sertões cearenses, inclusive na Ribeira do Acaraú, desbravando matas virgens e domesticando índios nativos e quilombolas fugitivos. Conseguiu várias sés-marias, doando uma dessas, no sítio São José, Meruoca, ao seu filho coronel Sebastião de Sá Barroso, em 1682. Sebastião já era possuidor de várias sés-marias na Ribeira e em cada fazenda mantinha um amante. Padre Martinho obrigou a escolher uma com quem deveria se casar. Separou-se da índia Madalena Saraiva, com quem já tinha 2 filhos, e casou-se com a cabocla serrana Costa Ribeiro Franca, com quem já vivia em concubinato, na Meruoca, onde passou a morar a partir de 1697 e constituiu numerosa família. Em 1724, fizeram doação de uma gleba de terra com benfeitorias e gado bovino para a formação do patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, local hoje compreendendo a cidade de Meruoca e os sítios Quebra, Sobradinho e São José Itacaranha. Em 1674, índios e caboclos nativos residentes nessa ribeira travaram fortíssima guerra contra Bento Coelho Sesmeiro e seus bandos, sendo mortos muitos deles e reduzidos a cativeiro filhos e mulheres, conforme costume da época. Durante o ciclo missionário, os índios morreram resistindo ou foram expulsos da região onde habitavam. Poucos foram domesticados, tornando-se vaqueiros, boiadeiros, cabras do sertão, caboclos serranos, sertanejos, praianos. 1693, Padre Ascenso Gago, da missão jesuíta em Viçosa, na companhia de 15 índios tabajaras, empreende viagem à costa do mar em busca de local para catequizar o gentil.
Alcança o sopé da serra da Meruoca, no lado do Coreau, e mantém o primeiro contato com a nação Herius, aqui aldeada. Século XVIII. 1702, 14/10, sábado. O capitão-geral de Pernambuco, Fernando Martins Mascarenhas de Alencastro, com sede mais Sesmarias, no Ceará, a Leonardo de Sá, que morava na ribeira do Acaraú desde 1697. 1712, o governador de Pernambuco, oitavo conde de Vimioso, Francisco de Paula de Portugal e Castro, manda o padre José Teixeira de Miranda para iniciar a catequização e ajudar na colonização da Meruoca. Aqui chegou com a tropa sob o comando do coronel José de Lemos, dono de 2 Sesmarias. 1733, coronel Sebastião de Sá Barroso, por envolvimento no levante de 1732, quando da deposição do ouvidor Antônio de Loureiro Medeiros, acabou tendo todos os seus bens sequestrados e preso junto com sua esposa Cosma Ribeiro e o enteado Luiz Nicolau. O enteado, acusado de desobediência ao governo, foi degradado para Angola, África, dele não se tendo mais notícias. A esposa e ele morreram presos numa cadeia da Bahia em outubro de 1741. Dentre as muitas terras que possuía está a que abriga a cidade de Santana do Acaraú. Quase todas as suas propriedades, 6 fazendas, no total de 11 léguas, atual 726 km², ou 72.600 hectares, estavam em litígios com outros possuidores, conforme consta do seu inventário, feito em 23/11 de 1742. Seus filhos desistiram da herança em face do sequestro e litígios. As fazendas foram avaliadas em 870 mil réis e uma casa na vila de Fortaleza num total de 1,20 mil réis. 1736, 27/9, quinta-feira. Morre o padre Manuel Poderoso de Moraes, 12º cura da Meruoca, de 1735 a 1736. Foi sepultado na capela de Nossa Senhora da Conceição. Seu inventário, feito em 25/10 de 37, teve como base uma nota escrita de próprio punho. Declaro que o que possuo é o seguinte, a saber, Nicolau Crioulo, Lourenço Mulato, Maria Mulata, os quais por minha morte os deixo por esmola a Ignácio Dias Ribeiro. Pelo ter criado, foi criado por minha mãe. Esse foi criado por para explicar o termo anterior pelo ter criado. Ignácio, seu afilhado, com 12 anos, era filho de Isabel Ribeiro, índia mameluca forra, moradora no sítio Olho d'Água da Meruoquinha, herdou a herança do padrinho Padre Poderoso, 3 escravos. Casou-se em 29/8 de 1743 com Maria José, filha natural do coronel Sebastião de Sá com a índia Madalena Saraiva. O escravo Lourenço foi assassinado com um tiro de espingarda pelo seu irmão Manuel, na Meruoca. 1738, 9/11, domingo. Casamento. Na capela de Meruoca, do português Bento de Freitas Rabelo, com a nativa Helena Maria de Jesus, de cujo consórcio nasceram 7 filhos. Muita miscigenação de famílias meruoquenses nativas com europeus, principalmente portugueses, razão do aparecimento de muitos sobrenomes de família originários do Velho Mundo, Oriente Médio, Ásia, Europa
Eurásia e África. 1747, 21/8, segunda-feira. Casamento de Mateus Conde Barreto Almada, português, natural de Évora, com Maria Lourença de Sá, filha do sargento-mor Antônio de Sá Barreto, neta do coronel Sebastião de Sá, morando na Meruoca. Mateus Conde faleceu em 7/4 de 1789, com mais de 80 anos, sendo sepultado na capela de Nossa Senhora da Conceição. Deixaram 10 filhos, dos quais 6 casados e constituindo famílias. Daí a grande descendência de Sebastião de Sá e Cosma Ribeiro. 1760, fundada a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, atualmente difundida em várias pastorais, associações pias e movimentos missionários e pastorais da Igreja Católica como OVS, SSVP, ECC e outros. 1767, os poceiros do sertão procuravam também possuir sítios de plantar sobre a serra, muitos construindo casas, casa de veraneio, razão porque os sesmeiros foram vendendo glebas, surgindo daí nova organização fundiária. Segundo o padre João Ribeiro, em suas notas, nesse ano já existiam 20 engenhos de fabricar mel e rapadura, várias casas de farinha, abundante produção agrícola de mandioca e milho, em menor escala de algodão, arroz, feijão, mamona, café. Fruteiras como bananeira, cajueiro e mangueira. O babaçu já era utilizado, tanto a amêndoa do coco como a palha da palmeira na construção de casas, fabricação de utensílios como portas, janelas, urus, jiraus, bancos e outros. O cavaco para caldeiras nas fornalhas de engenhos e casas de farinha. 1769, 24/11, sexta-feira. Faleceu no Rio Grande do Norte o capitão Domingos da Cunha Linhares, cujo inventário foi feito na fazenda São José, perante o juiz de órfãos Gregório Pires Chaves. Dentre outros bens consta o sítio Freixeiras, na Serra da Meruoca, com uma casa, engenho e casa de farinha. Possui também na Meruoca os sítios Bom Sucesso, Santa Luzia, Santo Tomás, São Paulo, São Miguel, Lages e Caranguejinho. Sua fortuna total foi avaliada em R$3.142.440. 1772, 14/11, sábado. Criada a vila distinta e real de Sobral, solenemente, instalada em 5/7 de 1773, segunda-feira. Pelos relatos históricos consultados, constata que a sua jurisdição era extensa. Seguindo os ponteiros do relógio como define o IBGE, para definição de limites, pode-se dizer que, pela costa do mar, começava no Camocim, rumo a Jericoacoara, Acaraú, Paracuru. Adentrando o continente, São Gonçalo do Amarante, Serra da Uruburetama e Itapipoca, sertões do Canindé, Santa Quitéria até o sopé da Serra da Ibiapaba. Seguindo por este até Coreaú, Granja, Camocim, ponto inicial. Como se vê, Meruoca ficou dentro. Limitava-se, portanto, com Oceano Atlântico, Itapipoca, Quixeramobim, Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará e Granja. (1775), com a instalação da vila de Sobral,
A Câmara estabeleceu impostos e taxas como a aferição de pesos e o imposto de produtos agrícolas e pecuários, vendidos ou comprados em toda a ribeira, de pescadores, sendo que os da praia acrescidos de mais 2 patacas, em relação aos de rios e lagoas. O vereador era eleito por 1 ano, mandato voluntário, seria multado em 1 tostão por cada sessão que deixasse de comparecer. Tinham que aumentar a receita, que em 1774 fora de apenas R$ 430.132. 1776, 19/7, sexta-feira, faleceu Caetano Gomes da Silva, natural de Lisboa, 60 anos, no sítio Cajueiro, onde residia, deixando viúva Francisca Maria de Vasconcelos. Foi sepultado na Igreja Matriz de Sobral. Seu inventário foi feito em 3/9/76, no sítio Cajueiro, pelo juiz de órfãos José de Xerez da Furna Uchoa, sendo escrivão André José Moreira. Dentre os bens de raiz, um sítio de plantar chamado Cajueiro, que pega do Riacho Fundo no comprimento da estrada, que vai para Beroquinha, pelo Riacho Cajueiro acima, até o Morro de Santo Inácio. Este é porque o termo correto é Meroquinha, naquele tempo grafado com a letra B, e vai-se encontrar muito a palavra Beroca. Pelo visto, são as atuais terras do Pelé, da família Franca e do Zé Rufino. Em 1905, o coronel João Frederico Rodrigues de Andrade adquiriu 200 hectares do sítio Cajueiro, que deixou para seu filho José Milton Rodrigues de Andrade, casado com Carmen Adelaide Montes de Almeida, que, em 1970, por inventário foi passado para os filhos Lauro Almeida de Andrade, Adelaide Almeida de Andrade Lima e Maria Dolores Almeida de Andrade, que em 1986 venderam para Manuel Rodrigues do Nascimento. O termo de promessa de compra e venda é de 26/8/86 e a escritura definitiva de 25/7/90, quando da quitação total, constando de 150 hectares, porém medição topográfica procedida pelo comprador constatou os 200 hectares. Na época de Milton e Carmen, o Cajueiro tinha um administrador, uma espécie de primeiro-ministro, que cuidava da distribuição de roçados, tiragem da palha de palmeira para a coberta das casas, recebimento das rendas, limpa do sítio, direção da casa de farinha, colheita e destinação das frutas, coco, babaçu, castanha, e a quem todos os moradores deviam se reportar. Até 1959 era o casal Francisco Pedro de Maria e Antônia Aires do Espírito Santo, que emigraram para o Maranhão, assumindo José Ananias Domingos e Toinha, os pais do Birimbete. No tempo de Lauro, Adelaide e Dolores era Gerardo Rufino e Angelita Balbino, e a partir do Manuel Rodrigues foi Francisco Balbino e Celeste, a quem o Eliomar, então com 11 anos de idade, o apelidou de Funaro, referência ao ministro da Fazenda do Sarney, 1985 a 1987, o homem do plano cruzado. Sucedeu-lhe Gerardo Martins Nascimento e Patrícia, ele neto do Gerardo Rufino e ela sua neta. Aquela frondosa tamarineira existente no casco, ao lado da casa de farinha, poderá ter cerca de 300 anos. Dona Patrocínio contava que, quando chegou lá, em 1909, o senhor
João Frederico dizia que quando comprou o sítio ela já existia e, segundo informações, era centenária. É possível que tenha sido plantada pelo senhor Caetano Gomes ou por José de Xerés, que trouxe da Europa várias espécies botânicas, como o café, a manga, tamarindo e outros. O tamarindo é originária da África e Índia. No Brasil, é nativa da Mata Atlântica e, assim como o jequitibá, tem duração para mais de meio milênio. Casa de farinha era a bolandeira, depois Caetito, motor a gasolina elétrica. 1777, 1/9, segunda-feira, em sessão da Câmara, foi determinado que os almotacéis do mês tomassem providências para mandar limpar os caminhos da Serra da Meruoca e suas ladeiras. Aprovaram ainda os camaristas uma verba de 20 patacas para comprar cera a fim de fazer acender luminárias durante 3 dias em regozijo pelo casamento do senhor Dom José de Portugal, príncipe da Beira, com a senhora infanta Dona Maria Francisca Benedita. Em sessão de 1/4 de 78, a Câmara deliberou que os moradores dos sítios Mata Fresca e Anjo teriam que se responsabilizarem pela conservação dos caminhos e ladeiras da serra. No outro ano seriam outros. 1777, 24/11, segunda-feira. Casamento no sítio Santo Antônio dos Melos, do capitão Inácio Gomes Parente e Francisca de Araújo Costa. Sobralenses com casa de veraneio na serra, ele de pais originários do Bispado de Lamengo, Portugal, e ela de pais do Bispado de Braga, também Portugal. Origem das famílias Gomes, Parente e Ferreira Gomes. 1777. Acamparam no sítio Trapiá, hoje sítio São Rafael, retirantes da seca, liderados por Alexandre Ferreira Pires, provenientes de Pernambuco. Andavam todos de branco, dizendo-se vindos de Portugal. Com outras famílias, como Porto e Costa, foram os formadores do distrito de Anil. 1778, 21/7, terça-feira. Resolução baixada pelo ouvidor-geral José da Costa Dias e Barros determinou que as terras das serras da Meruoca e Uruburetama ficariam pertencendo à Câmara da recém-criada Vila Distinta e Real de Sobral. Os moradores, em sua grande maioria, sem título de posse, ficaram obrigados a pagar foro. Em 18/11 começou o tombamento e a avaliação de todos os sítios ocupados, a grande maioria já minifundiários. Foram arrolados inicialmente 110 sítios, uma constatação de que desde os primórdios a Serra da Meruoca era utilizada pelos habitantes da Ribeira, principalmente a população sobralense. Muitos poceiros reagiram contra a determinação da ouvidoria e se negaram a pagar as taxas de aforamento. O capitão Mor José de Xerés, da Furna Uchoa, dono do sítio Santa Úrsula, protestou veementemente contra a resolução do ouvidor, considerando-a injusta e ilegal, por se conflitar com as ordens e decisões régias, argumentando-o por escrito. A sua insubordinação custou-lhe a prisão, que, mandado a Pernambuco, foi processado e julgado na Bahia, sendo apenado em 7 anos a ser cumprido em África. Após 2 anos depois do pagamento de fiança, teve a pena de prisão e degredo comutados. Voltando ao Brasil, ficou os 5 anos restantes em Pernambuco, só retornando ao Ceará em 1796. Faleceu em 1/4 de 1797.
O coronel Sebastião Albuquerque Melo e o capitão Domingos Francisco Braga, por também se recusarem a pagar as taxas da lei, tiveram suas terras sequestradas e postas em astas públicas para novos aforamentos em 14 de 4 de 1779. 1780, 1 do 4, sábado, a Câmara determina que os almotacéis exijam que os fabricantes de farinha da Serra da Meruoca tragam seus produtos para vender na Vila de Sobral, em face da carência de mantimentos para o povo lá residente. Em 1 do 7, determinam que os almotacéis apreendam os cães vadios que perambulam pelas ruas e os donos dos mesmos sejam multados caso não obedeçam ao sistema de correição. Em 3 de 11 de 1787, mediante audiência geral com o advogado representante dos oficiais da Vila de Granja, deliberou sobre a extração da venda de farinha da Meruoca para a sustentação daquela vila. 1781, 14 de 1, domingo, faleceu Francisco Correia de Araújo, no sítio Olho d'Água da Meruoquinha, onde residia e de onde foi o primeiro povoador, deixando viúva Dona Teresa de Jesus Maria. Foi sepultado na igreja matriz de Sobral. Muitos sobralenses procuravam o clima ameno da serra para passarem o fim da vida, às vezes por recomendação médica. 1787, 13 de 8, segunda-feira, morre o padre Antônio Tomás Serra, sexto capelão da Meruoca, 1761 a 87. Já enfermo, 2 dias antes do falecimento, sem condições de escrever, ditou seu testamento ao padre Miguel Lopes Madeira Uchoa, no sítio Santa Úrsula, de propriedade dos seus pais, cuja cópia foi anexada ao inventário que repousa no 2º cartório de Sobral. Padre Serra foi a Santa Úrsula e veio transportado em rede, pois queria se confessar e receber a extrema unção. Além das atividades pastorais, mantinha grande produção de cana-de-açúcar, gêneros alimentícios, milho, feijão, arroz, mandioca e fruteiras. Tinha engenho de rapadura, casa de farinha, 6 escravos e algumas dívidas, como ao comerciante de armarinho e loja de tecidos Alferes Domingos Carvalho da Encarnação, no valor de 22.240. Esse devia-lhe 11.600, referentes a 500 rapaduras, meio alqueire de feijão, meio alqueire e 1/4 de arroz, devendo receber, portanto, 10.640. Todo inventário importou em 801, 565, 801.565 réis, sendo 155.020 em dinheiro vivo. Há uma lenda de que Padre Serra ficou devendo uma missa e passou 150 anos penando até que pôde pagar e sua alma descansar em paz. 1787, retornou a Meruoca em outubro Frei Vidal da Penha, que já tinha estado no ano anterior. Dentre os vários missionários franciscanos que por aqui passaram, foi o que mais se destacou. Suas pregações e atividades religiosas nas santas missões ainda ecoam no imaginário popular que tem passado de geração a geração. A eles são atribuídas várias profecias, muitas das quais se tornaram lendárias, como a de que o sertão vai virar mar, a sacristia da Igreja da Sé em Sobral um dia será cama de baleia. Ainda é popular a expressão, como dizia Frei Vidal da Penha. 1788, 12 do 11,
Casamento no sítio Santo Inácio, sua residência, do capitão Manuel Lourenço da Costa, em segundas núpcias, com Sebastiana Ximenes de Aragão, filha do capitão Tomé Ximenes Madeira e Margarida Nunes Barbosa. Desse matrimônio nasceu Rita Lourenço, que se casou com Alexandre José Soares. 1789, 11/2, quarta-feira. Casamento no sítio Freixeiras, da Boa Vista, do coronel José Mariano de Albuquerque Cavalcante, filho do capitão Antônio Coelho de Albuquerque e Maria da Conceição do Bonfim, com Francisca das Chagas Pessoa, filha do capitão Mor da Vila de Sobral, Manuel José do Monte e sua segunda esposa, Ana América Uchoa. Coronel Mariano era político de projeção, sendo eleito deputado constituinte em 1822, presidente da província do Ceará, governador no período de 1831 a 1833 e ainda de Santa Catarina e Sergipe, tudo por nomeação imperial. 1793, 16/2, sábado, audiência geral de provimento e capítulos de correição que manda fazer na Câmara de Sobral o ouvidor-geral e corregedor da comarca, dentre outras determinações, que os donos de sítios sobre a Serra da Meruoca fossem obrigados a fazer com que seus agregados moradores plantassem muito, aproveitando o inverno, pois a grande seca do ano passado deixou a população sem mantimentos. Foi incentivada a abertura de muitos roçados, inclusive derrubada de matas. 1825/11, terça-feira, casamento do alferes João Rodrigues Lima com Dona Josefa da Conceição, na Capela de Meruoca. O primeiro filho do casal, José Rodrigues Lima, que se casou com Úrsula Balbina de Souza, eram os avós maternos de Dom José Tupinambá da Frota. Em 25/11/1843, na mesma capela, deu-se o casamento da quinta filha, Rita Rosalina do Carmo, com Luiz Francisco Vasconcelos. 1800. Chegaram ao Vale Leste da Serra os Ripardos, liderados pelo casal Manuel Duarte Ripardo e Francisca Eugênia de Oliveira, à procura de terras férteis e abundantes para atividades agropastoris. Provindos das ribeiras do Mearim, originários do Rio Pardo, que nasce na Serra da Canastra, formando o Rio São Francisco. Daí a aglutinação do nome Ripardo e a denominação do vale ocupado, São Francisco. Outras famílias surgidas ao longo do século seguinte, como Herculanos, Mouras, Cavalcantes, Alcântaras, Robertos, Félix e Balbinos, formaram o atual distrito de São Francisco. Século XIX, 1808, 21/3, segunda-feira. Faleceu em Meruoquinha, onde residia Dona Jerônima Rodrigues, 45 anos, esposa de Fradique Correia, bisavós paternos do escritor Capistrano de Abreu. Meruoquinha. Atualmente pertence ao município de Massapé, assim como São Damião, Socorro e Caranguejo. Negociação de limites na Assembleia Legislativa, quando da aprovação da Lei de Restauração em 1951. 1809, 11/9, segunda-feira, realizado no sítio Santo Elias, o casamento do capitão José de Holanda Cavalcante com Ana Francisca do Carmo, avós paternos do romancista Domingos Olímpio, autor de Luzia Homem. Confirmação da preferência de sobralenses pela residência temporária
na Serra, as casas de veraneio. 1824, 2/1, sexta-feira. Sob a presidência do capitão-mor de ordenanças Vicente Alves da Fonseca, reúne-se a Câmara, em sessão extraordinária, a fim de propor listas tríplices para nomeações dos novos capitães de distritos. Para a Serra da Meruoca foram propostos Antônio Florência Ferreira Magalhães, solteiro, 30 anos. Joaquim Carneiro da Costa, casado, 40 anos. E Manuel Carneiro da Costa, casado, 35 anos. 1824, 8/11, segunda-feira, juramento de representantes da população de Meruoca na igreja local, perante o juiz ordinário Dr. Antônio Januário Linhares, representante da Câmara de Sobral, obediência à Constituição Imperial outorgada em 11/3/1824, com o seguinte teor: eu, fulano de tal, juro aos santos evangelhos guardar e observar inviolavelmente tudo quanto contém o projeto de Constituição oferecido por Sua Majestade o Imperador Constitucional Liberal, na forma que o mesmo Augusto Senhor mandou por seu imperial decreto de 11 de março deste ano. 1829, 7/6, domingo. Nasceu em Sobral Monsenhor Diogo José de Souza Lima, filho de José Rodrigues Lima e Úrsula Balbina de Souza Lima, tio de Dom José. Ordenou-se em Olinda, Pernambuco, em 4/7/1852. Foi nomeado vigário colado na freguesia de Saboeiro em 1856, permanecendo até 1871. Foi o primeiro vigário de Meruoca quando da instituição canônica, por ele conquistada de 1880 a 1887, e como deputado provincial autor da lei de criação do município em 1885, vigário da paróquia de Sobral em 1897 a 1907. Faleceu em 30/7/1909. Foi homenageado em 15/4/58 pela Lei nº 39 com o nome da Praça da Matriz, Praça Monsenhor Diogo. 1833, em sessão presidida pelo padre Francisco Gomes Parente, a Câmara de Sobral aprova a criação de 3 distritos de paz, o equivalente à comarca. O da Meruoca compreendia todo o maciço da Serra, contendo 389 fogos e 1.945 almas, 389 famílias e 1.945 habitantes. Em eleição realizada em 2/8, presidida pelo vereador Bernardino Gomes Furtado Pessoa, foram eleitos 4 juízes de paz que deveriam exercer o mandato alternadamente de 3 em 3 meses, na seguinte ordem: Manuel Costa Pontes, Antônio Ferreira Gomes, José Balduino de Albuquerque e Miguel Alves Lima. Extinto em 1914, foi restaurado em 1993 pela Lei número 12.342, de 28/7/1994. No governo Ciro Gomes, a comarca de Meruoca foi definitivamente instituída, tendo como primeiro juiz o Dr. Pio Porto. 1840, maio. Nasceu em Santa Quitéria Manuel da Costa Souza, 1840-1925, 85 anos, que, acompanhado de sua mãe Maria Carlota, chega a Meruoca
em 1845 para fixar residência no sítio Trapiá, atual sítio São Rafael, que recebeu de herança do seu padrinho, padre Antônio Manuel Diniz Pereira, que ali nasceu em 22 de 11 de 1816. Padre Antônio era sobrinho do padre Manuel Simões Diniz, que foi capelão em Meruoca de 1805 a 1811. Ordenado sacerdote em Olinda a 10 de 8 de 43, deu pouca assistência religiosa a Meruoca, já que logo foi designado coadjutor e professor de latim em Granja, onde permaneceu até 1845, de onde foi nomeado vigário de Salinas, permanecendo até 1897. Retornou a Belém, onde faleceu em 18 de 4 de 1898. Manuel casou-se com Maria Fortunata Pessoa, de cujo leito nasceram os filhos Teresa, Pedro, Aristides, Manuel, Maria, José, Ana, Fausta, Nazaré, Evangelina, Elisa e Augusta. Sempre morou no São Rafael até o falecimento. Ana Pessoa Costa casou-se com Rafael Henriques, vindo a serem os pais de Monsenhor Manuel Henriques e Peinha avós de Dr. Mário Henriques. Há relatos de outra origem das famílias Porto e Costa. Topônimica, geográfica. Famílias procedentes da cidade do Porto, na costa marítima de Portugal, Península Ibérica, que aportaram no sítio Trapiá pelos idos de 1777, 60 anos antes do senhor Manuel da Costa. Outras informações nos levam à Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa, um dos inconfidentes presos ao lado de Tiradentes, temendo o pior, mandou que a família fugisse de Minas Gerais, o que aconteceu com outras adentrando pela Bahia, Pernambuco e Ceará. Maria Carlota, filha do Inconfidente, chegou a Santa Quitéria, vindo a ser a mãe de Manuel, que com 5 anos foi para Trapiá, na Serra da Meruoca, com sua mãe. Pedro Olímpio Costa, segundo filho de Manuel e Fortunata, casou-se com Joaquina Alice Costa, procedente de Santana do Acaraú. Irineu Coutinho Aguiar, filho de João Coutinho Aguiar, e Ana Laura Aguiar, procedentes de Coreaú, em 19 de 11 de 61, casa-se com Inês Félix da Costa, filha de José Félix da Costa e da professora Maria Lenira Costa. Elias Henriques Costa, filho de Pedro Olímpio e Joaquina Alice, casou-se em 16 de 1 de 53 com Alzira Maria Urcezino, filha de Manuel Messias Urcezino e Maria Vicença de Souza, de cujo leito nasceram 7 filhos, todos com o nome duplo e sobrenome Henriques Costa, a saber, José Laureano, Francisco Osíris, Maria Hortência, Maria Estela, Maria Zuíla, José Ramalho e Pedro Hélio. Francisco Osíris Henriques Costa, 3 de 11 de 57, graduado em Ciências Contábeis, iniciou a carreira profissional em 1981 junto ao TJCE com a função de oficial de justiça, permanecendo até 1989 por concurso público. Em 12 de 1 de 86, ingressou na função de carreira técnico previdenciário junto ao INSS. Conseguiu acumular as duas funções por mais de 3 anos, quando foi chamado a optar, escolhendo pela lógica a segunda. Tendo exercido cargos de confiança, já conta 31 anos de previdência. Em 12 de 7 de 86, casou-se com Angelina Maria Nogueira de Araújo Costa. 15 de 2 de 62,
enfermeira, com especialização em doenças sexualmente transmissíveis, de cujo enlace nasceram Rafael Wesley, Evelyn Thaís e Francisco Osiris. Rafael Wesley Araújo Costa, médico com especialização em reumatologia e clínica geral, exercendo atualmente o Mister em Natal, Rio Grande do Norte. Casado com a também médica Rafaela de Menezes Costa. Eveline Thaís Araújo Costa, médica com exercício junto ao município de Forquilha, hospital e centros de saúde da família. Casada com Ícaro Frota, do ramo comercial. Francisco Osiris Henriques Costa, filho acadêmico de medicina junto à Universidade Federal do Piauí. 1844. Nasceu em Meruoca o professor Vicente Fernandes Xavier Macambira, casado com Maria do Carmo Xavier, Carminha, de cujo consórcio nasceram Chiquinha, Joana, Gracinha, Raimundo, Alexandre e Esther. Foi professor, por muito tempo, de casa em casa, intendente da Meruoca por 15 anos em 3 períodos, 1887 a 96, 1914 a 16, permanecendo até 1920, quando o município foi extinto. Faleceu em 4/3/1933, aos 89 anos. Em 15/4/58, pela Lei nº 39, foi homenageado com o nome da via que liga Meruoca ao sítio Sobradinho, saída para Massapê, a rua Professor Macambira. 1856, 3/11, segunda-feira, por ocasião de agitadas eleições do Colégio Eleitoral de Sobral, realizadas na Igreja Matriz, foi assassinado a facadas o chefe político da Meruoca, do Partido Liberal, João Bento de Albuquerque, residente no sítio Algodões. Foram mortos ainda 2 populares, Evaristo e Francisco Nunes. O coronel Diogo Gomes foi agredido a cacetete e saíram mais 40 feridos. Correu notícia de que o mandante do crime, cometido por Vicente Gomes, teria sido o Major João Pedro da Cunha Bandeira de Melo, líder do Partido Conservador. Bastante traumatizado e escondido para não ser também preso, morreu de repente, 2 dias depois. 1860. Surgiu no Boqueirão, leste da Serra, Antônio Camilo, que, adquirindo grande quantidade de terras, passou a desenvolver atividades agropecuárias com muitos escravos e agregados. Continua.